Quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele corpo encontrar. Além do rio existe quando eu recebi o convite aqui para partilhar com vocês a lição, falei, caramba, essa é uma lição que fala a mesma coisa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, pelo mesmo versículo bíblico. Eu falei, das duas, uma, eu vou partilhar essa lição em 2 minutos, ou, sei lá, vou levar 1 hora, um dia inteiro, não vou conseguir explicar ou explanar aquilo que essa lição traz. E eu comecei a pensar algumas coisas, comecei a tentar. Aí eu lembrei de uma coisa que eu li há um tempo atrás sobre o maniqueísmo. Não sei quantos de vocês sabem o que é maniqueísmo.
ele até passou a ser uma religião. Isso aconteceu mais ou menos por volta do século III, em que havia uma tendência de explicar de maneira simplista, de maneira simples, as coisas. Então o maniqueísmo, o que ele fazia? Ele procurava explicar a religião assim, é o bem contra o mal. Ele não buscava que as pessoas procurassem mais a fundo os detalhes, o porquê acontecem as coisas. Mas ele procurava de maneira muito simplificada falar que existe um bem e um mal. E o mal em guerra contra o bem. E alguns governos, e a gente vê isso até hoje, começaram a usar esse tipo de ideia, de idealismo, de ideologia, para manipular a nação. A gente vê isso muito claramente no governo de Hitler. Hitler usava muito o maniqueísmo. Ele pregava, desde a infância, não ele, né, mas o governo de Hitler, pregava que o mal estava com os judeus. Porque Hitler achava que o judeu, a Alemanha era uma Alemanha cristã, né? E eles achavam que o judeu, ele matou Jesus Cristo. Então o que Hitler pregava? Que o judeu é mau e que nós temos que combater o mal. Então todas as pessoas olhavam para o judeu como se fosse a pessoa que matou Jesus Cristo. E numa Alemanha cristã, então eles queriam exterminar o mal. Daí a gente vê o Holocausto. E isso a gente vê hoje em dia em algumas religiões. Né? No islamismo, alguns grupos radicais, né? Talibã. Então a gente percebe que existe essa simplicidade aí de achar que só existe uma coisa, bem contra o mal, e não tenta chegar de uma maneira mais profunda. E eu acho que o que a gente faz aqui todos os dias, a lição da Escola Sabatina nos ajuda muito nesse aspecto, é não procurar essa coisa simplista, é procurar, a Lili até às vezes brinca comigo, por que você faz tantas questões? Por que você pergunta tantas coisas? Eu sou uma pessoa que gosta de perguntar muitas coisas, as coisas também não são tão simples. É de família isso, né? É de família? Mas a Andréia não é. Minha irmã não. Ah, para de palhaçada. Ela é minha mulher. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu acho que a gente tem que questionar bastante as coisas. Concordo. Né? Não dá para você simplesmente aceitar o que fulano disse ou que alguém escreveu, sem você questionar. Senão fica muito simples. Né? Então, às vezes, eu fico nas minhas elucubrações, eu fico questionando o porquê de certas coisas. E essa lição aqui, ela é um prato cheio, né, para algumas questões. Então, ela começa falando sobre a guerra, né? Deixa eu ligar aqui o meu iPad. A guerra visível e a guerra invisível. O que é guerra? O que a gente entende por guerra? Eu busquei ali no Michaelis, só para eu começar a explanação. Segundo Michaelis, guerra é luta armada entre nações por motivos territoriais, econômicos ou ideológicos. Bom, então a gente percebe aqui que a guerra invisível está relacionada a motivos ideológicos. Né? É uma guerra, sobretudo a guerra invisível. O que a gente pode, o que vocês entendem sobre a guerra visível e a guerra invisível? O que seria a guerra visível? Existe alguma guerra que nós estamos travando, uma guerra visível? Várias. A guerra visível, por exemplo, o Fabrício dizer para o André que não vai fazer o trabalho. Isso é uma guerra visível. Aí é um terremoto. A guerra vencida, né? Alguém poderia dar um exemplo de guerra? Que batalha? Pelo que eu entendo aqui, é um conflito. Nós estamos em guerra. É o que a missão propõe aqui. Nós vivemos uma guerra. Nós estamos vivendo, nós somos soldados e vivemos uma guerra. Que guerra é essa? Que batalha é essa que nós estamos batalhando? Que guerra é essa que nós estamos brigando? O campo visível. Não, o campo visível, porque a gente está estudando aqui sobre guerra visível e invisível. Mas em termos espiritual, político... Eu acho que é o seguinte, a guerra, pelo que eu preciso da ajuda de vocês, o que eu estou entendendo aqui é que existe uma guerra visível que não é do campo espiritual, é do campo prático. Carnal. Carnal. Né? É uma guerra
Você batalha todos os dias. Na escolha da sua roupa, você tem um conflito. Né? Que roupa eu vou usar? Que roupa eu vou vestir? Que alimentos eu vou comer? Isso, de certa forma, é uma guerra. É você brigando com informações que o mundo está te trazendo, brigando com coisas que o mundo, quando eu falo, a gente subentende o mal, né? Que é algumas coisas que estão opostas, no sentido antagônico ao que Jesus Cristo fala. Então, a guerra visível que eu entendo aqui, quero que vocês me ajudem, é aquela guerra que você trava todos os dias quando você levanta. Vejam, eu acho que são escolhas. Eu acho que o mundo te apresenta várias coisas e você tem que saber escolher o que é certo. Eu acho que para você e para Deus, né? O Deus tem que te guiar e essas escolhas são muito difíceis, entendeu? O mundo te apresenta coisas que, se você não tiver o discernimento em Deus, você... É como o Paulo já dizia, né? O que eu quero, eu faço, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Ou seja, e a vida da gente é assim. Tudo que vai contrário à nossa vontade é uma guerra. Porque a nossa vontade, às vezes, é pelo mais fácil, pelas coisas, né? Que nos dá mais prazer. E às vezes nem tudo que é mais fácil, que dá prazer, é o melhor para nós, né? Nem tudo que é complicado, que às vezes a gente complica a vida da gente, que a gente que complica também os caminhos, né? Então como ele vai dizer, a questão de escolha. Quando você, pelo que eu aprendi, quando a gente se converte, a gente crê em Cristo, ele começa a trabalhar na gente, se a gente deixar. Se a gente não deixar, só dizer assim, eu creio em Cristo, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas a partir do momento que eu entrego para Ele, e eu digo que creio, e eu for colocando isso em prática, Cristo vai me ajudar, porque não é eu que faço a transformação. E essa é uma luta, porque mesmo a gente todo dia tem que escolher deixar Cristo, ou seja, o Espírito Santo, fazer a diferença na nossa vida. Porque senão a gente vai escolher um outro lugar. Eu vou escolher dar uma resposta no Romário quando ele fala alguma coisa para mim que eu não gosto. Quando ele dirige devagarinho lá, eu me dá vontade de cutucar ele, eu vou cutucar ele todo assim. Passa um Romário, vai mais ligeiro. Não, Romário, não quer devagar. Né? Então, assim, a gente tem esse lado que é contra as coisas que é correto. Isso é uma luta, a gente luta para fazer o bem, porque o bem que eu faço não vem de mim. Vem de quem? Do Pai. E é por isso que é uma luta. Porque eu não sou boa. Nada vem de mim. Então é uma luta constante para fazer o que é bom. O fato de nós estarmos aqui hoje não constitui uma guerra, né? Hoje o dia está agradabilíssimo para você dormir. Está muito bom para você dormir, está gostoso, está sendo agradável. Então, o fato de você decidir acordar cedo, estar aqui, é um tipo de guerra. Você lutou contra... Não, pode terminar. Não, eu só fiquei pensando nisso, assim, no que vocês estavam falando agora, essa questão da guerra. E eu queria, assim, perguntar, quer dizer então que 100% das coisas que eu quero fazer me fazem mal? Então, biblicamente sim. Porque biblicamente a minha natureza é mal. Ah, sim. É má. Nesse sentido, sim. É má. Assim, foi uma pegadinha, desculpa. Tá? Nesse sentido, sim. Porque veja, a minha natureza é má. Isso quer dizer que se eu estou aqui hoje, não foi uma decisão minha. Foi porque Deus me trouxe para cá. Quer dizer, a guerra, no meu entendimento, é justamente eu cada vez abrir mais espaço para que Deus mande na minha vida e que eu mande menos. Toma controle da direção. Isso aí. Quando nós nos casamos, e nós nos casamos há 10 anos atrás, a gente não era tão pacífico como é hoje. Porque cada um, assim que casa, quer mostrar o seu temperamento, quer mostrar as suas coisas. Não está queimando. Pois é. Só que ao longo do tempo, o que o homem faz geralmente, né? O homem que é mais sábio, mais tranquilo, né? Fabrício? O homem começa a contemporizar. A gente fala assim, bom, eu vou brigar por isso aqui pra quê? Eu vou ficar 3 dias estressado? Não, tá Ou em outras palavras, cede um pouquinho. Quero saber por que o Fabrício não sempre exemplo de você. Eu não falei nada. Agora. Começar a guerrear mais.
nelas. Agora veja, nesse aspecto, é exatamente assim que deveria ser a nossa relação com Deus. Se eu começo a ficar mais esperto, eu falo, puxa, por que eu vou ficar brigando com Deus para fazer a minha vontade, se eu nem sei qual é a minha vontade? Se eu nem sei quais são as consequências dos meus atos? Não é mais fácil deixar Deus guiar? Não é mais fácil deixar Deus orientar? E essa guerra é justamente essa. A gente tem alguém que não é Deus, que é uma criatura, que é o Satanás, que fica ali no nosso ouvidinho e fala assim, faz o que você quiser fazer, esquece de Deus, faz o que está na tua cabeça. E tem Deus falando o seguinte, meu filho, vamos devagar e ouve. E aí o que eu acho que é a maturidade é isso, que ao longo do tempo a gente vai pegando isso, né? É quando você ao longo da vida percebe que é muito mais fácil, mais tranquilo e mais feliz deixar Deus tomar conta. Deixa eu levantar uma questão. Isso que vocês estão falando é muito interessante quando a gente fala de pessoas convertidas. Porque a pessoa que é convertida, ela consegue identificar isso de uma forma clara, né? Mas a pessoa que não é convertida é boa. A pessoa que nunca ouviu falar de uma religião é boa. Quem é que era ali? O Espírito Santo? É o Espírito Santo. Você percebe isso no próprio indígena. A irmã White diz que o Espírito Santo ele trabalha nas pessoas através até da natureza. A própria natureza, ela, de certa forma, ela convence a pessoa. Perfeito. Então, para o estilo de guerrear, você tem o Espírito Santo para ir comigo. Vou dar uma de Cláudio. Porque Ele é a Cláudio. nossa natureza é má. Então, assim, independente de eu ser mal ou ser boa, eu tenho uma pessoa que é ruim, independente do meu conhecimento, isso que é o mais interessante. Isso Eu posso não conhecer, eu posso não crer, eu posso não uma série de coisas, porque no nosso campo de conhecimento nós conhecemos cristãos que são péssimas pessoas e conhecemos não cristãos que são excelentes pessoas. Então, qual é o motivo de eu ficar brigando? Deixa eu fazer uma pergunta para você, André, então. Pelo amor de Deus. Fazer uma pergunta, desculpa, assim, pode ser pegadinha, mas eu respondo depois, tá? Tá. Vou seguir a tua linha. Se independente de conhecer a Deus ou não, existe alguém que briga por mim, por mais que eu não o conheça, e existem pessoas que querem que eu faça uma, mais que eu não conheça, por que então eu preciso me aproximar de Deus? Não, eu não estou questionando isso. Não, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta. Não, beleza. Isso para mim está ponto pacífico, mas a gente tem que entender o outro lado, porque a gente tem a mania, eu acho uma mania errada, de ficar nessa contenda. O bem, o mal, isso e aquilo. Vou dar uma de Cláudio, advogada de Cláudio. Mas assim, então assim, esquece isso. Deixa o rio correr, né? Porque a gente tem uma pessoa que é por nós e que vai fazer o melhor por nós. E interessante, independente de você querer. Entendeu? Independente de você querer, ele corre atrás de você. Porque antes de você se converter, quem correu atrás de você para a sua conversão? Foi ele. Pronto. Posso só terminar meu raciocínio? Claro. Se me permite? Não, mas é ótimo, depois que você se converte, você entender o outro lado. Não, eu só queria pegar uma frase tua, que assim, ele corre atrás de você, sim, mas ele respeita a minha decisão. Então, existem coisas que ele faz por mim, por mais que eu não perceba. A Bíblia chama isso de bênçãos básicas. O sol nasce sobre justos e injustos, o vento existe para todos, o ar também. Mas tem um segundo nível de bênçãos que Deus dá somente àqueles que pedem. E é desse nível que a gente está falando. Então, quando a gente fala do nível aleatório, a vida é como se fosse um jogo de dados, análise combinatória. Pode ser que hoje eu volte para casa, pode ser que eu não volte. Essas são as bênçãos básicas. Mas o segundo nível de bênçãos são aqueles que Deus dá somente àqueles que vão até Ele pedirem. E o que a gente está fazendo aqui é um exercício de chegar nesse segundo nível. Por quê? Se eu não o conhecesse, eu estaria aqui vivendo aleatoriamente. Pode ser que eu seja uma pessoa boa, pode ser que eu seja uma pessoa má. Mas a partir do momento que eu sou tocado, peraí, tem um nível a mais aí. E aí eu começo agora a me aproximar de Deus para que eu alcance também esse nível de alegria, tranquilidade e paz. Só para botar um pouquinho mais de sal, tem um terceiro nível ainda que a Bíblia fala. O primeiro nível são bênçãos que caem sobre todos. É sol, o ar. O segundo nível é aqueles que pedem. E o terceiro é para aqueles que se humilham, para aqueles que se colocam ali e imploram na mão de Deus. São aquelas bênçãos como Jacó, aquelas bênçãos como Davi, aquelas bênçãos especiais para aqueles que ficam ali perto dele. É como se fosse uma gradação mesmo. E a gente está aqui falando disso. Vocês entendem por que eu comecei falando sobre maniqueísmo? Justamente para a gente não correr nesse erro, de achar que é tudo muito simples. É o bem contra o mal, deixa rolar, deixa correr. Esse erro é que os grandes fundamentalistas, esses tiranos, ocorreram. Vamos deixar rolar, existe o bem contra o mal, o que eu estou fazendo aqui? Não é bem assim, a coisa é um pouco mais complexa. E essa complexidade é que nos torna pessoas diferentes.
Então, essa complexidade, essa vontade de buscar, essa vontade de ir e ter um pouco mais, não é tão simples, não é tudo tão simples assim que nos tornam pessoas melhores, tá? Que nos tornam os cristãos verdadeiros. E esse povo, essa minoria que vai ser salva no final das contas. São os remanescentes de Deus, que não aceitam qualquer coisa simplesmente porque é o bem contra o mal e eu não preciso fazer nada. Se fosse assim, se fosse tão simples assim, Deus não teria um povo que ele levaria para o céu. Ele levaria todo mundo. É interessante que, ou seja, a salvação todo mundo aqui tem. Todos nós temos a salvação. Eu preciso fazer alguma coisa para ter salvação? Não, ela é unicamente pela graça. Ela não é por obras. A gente, quando fala de santificação, a gente tem ideia de uma escada. Que eu fiz uma coisa boa hoje, eu atendi todo mundo bem, eu subi um degrau. Eu fiz mais não sei o que, meu irmão, ou eu estudei minha lição direitinho, subi mais um degrau. Até na santificação, quem nos santifica não somos nós. É Deus que nos santifica. Então, eu não faço nada para ter salvação. A única coisa que eu posso fazer é, eu aceito a salvação. É aceitar ou não aceitar. É isso que eu posso fazer. Até porque existem muitas questões. Eu, por exemplo, tenho diversas questões que eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. Tem certas coisas que eu fico pensando, gente, por que Jesus não foi lá e tirou João Batista daquela prisão? Aí alguém pode chegar para mim e dizer, não, mas era importante que ele tivesse sido mártir, que ele morresse para que as outras pessoas, que os outros discípulos, né, tivessem a força que tiveram. Então existem muitas questões que a própria Bíblia diz aqui, que você não vai compreender, é pela confiança, é pela fé. E a gente precisa aceitar isso, porque nós somos criaturas, e como criaturas, por mais que você tente, por mais, é a mesma coisa que você querer que essa mesa compreenda a mim, que eu sou capaz de construir, de criar uma mesa como essa, porque eu sou marceneiro. Olha aqui, a gente aprende muita coisa pela experiência. Uma criança, ela pega no fogo, ela queima. Se Deus tirar isso, apagar essa experiência da mente dela, o que ela faz? Ela vai lá de novo. Então, às vezes, a experiência na vida da gente não se apaga e as coisas acontecem, para que a gente possa aprender também. Né? A gente tem que procurar também tentar ver as coisas por um outro lado. Nem sempre só do lado do mal, porque às vezes a gente procura só, né, compreender, foi o mal, isso. Não, vamos pegar de bom. Deus não transforma as coisas ruins em coisas boas, né, assim, em consequências, né, para que a gente aprende. Então, as experiências também são boas para a gente. E a gente só aprende através de experiência. Aquilo que tu falou de João Batista, por que Jesus não fez João Batista? Aí você diz, a gente tenta entender e não consegue entender isso. Eu penso assim, são mistérios de Deus que não é para a gente. Nós vamos ter aquele 1 ano lá na eternidade para poder entender muitas coisas que a gente não conseguiu entender aqui. E tem gente que fica pegando como picuinhas para poder criar problemas com isso. Nós temos que ter fé, acreditar em Deus e pronto. Não consigo fazer isso não. Não, difícil. Não consigo. Porque eu estou me dando desculpa, um atestado de burrice. Desculpa mesmo. Sabe por quê? Porque se existe um livro onde foi escrito para que eu tenha entendimento daquilo que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer, a partir do momento que eu ponho a fé como desculpa para não entendimento, eu me dou um atestado de burrice. André, você é boa. Por isso que eu sou questionadora, por isso que eu gosto de saber o porquê, o que, aonde foi, por que foi, se é verídico ou não. E mais porque a minha primeira religião, quando eu me converti, foi uma coisa assim, meio de paixão, sabe? Você escuta aquela mensagem, você se apaixona por aquela mensagem e simplesmente se joga. Né? Aí é que está o problema, você se joga, acredita no condutor daquele rebanho e acha que o que ele está falando é certo. Aí é que está, você foi pela fé, porque o Espírito Santo te moveu, te levou ali e tudo mais. Só que no meio do caminho, se você não pensar, você não raciocinar, você é levado por um lado completamente errado. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada naquela brincadeira. E comecei a buscar. Eu buscar não.
Deus está me condicionando para o caminho que Ele achou que eu deveria ir. Mas se eu não tivesse o intelecto, o questionamento, eu continuaria lá na minha mesmice até hoje. Mas, André, Então eu é não igual- consigo ter essa fé cega. Gostaria muito, acho lindo, né? Quem vai se joga, eu não consigo. Para mim tem que ter uma razão aí na brincadeira. É igual Eu você também. olha Vamos, só. todo mundo quer falar. André, Eu? deixa eu falar aqui uma coisa. Quem está falando comigo? Sou eu. Oi. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Eu acho que isso já resume tudo isso aí. Vamos lá. A Deuteronômio 29. A Bíblia fala isso aí. Tá, tem mais coisa que quer falar? Mas é palavra que você falou assim. Mas Jesus disse, vinde, arrazoemos. Eu entendi. Jesus quer que você faça isso. Eu entendo. Mas É com igual ele, em oração, eu vou caçar. É isso, eu vou caçar. Você disse que o que está nesse livro eu tenho que entender. Tudo bem, eu tenho que entender. Está no livro. Agora, tem coisas que você não consegue, são o que ele disse, está encoberto. Eu consigo entender a André perfeitamente, porque eu sou igual você. Claro, Você acha por que favor. os bereanos ouviam as pregações de Paulo, de outros, sem investigar, sem ir atrás, sem questionar? Não. Vamos lá. Eu também ouvi, eles vinham, testificavam se era certo. A gente tem que ser Você assim. é bastante simplista aqui. Começou com a formação da mulher. Que fique bem claro esse negócio. Na verdade, a questão começou com a verdade sobre João Batista, porque Jesus permitiu que ele seja avô. Olha, segundo a palavra de Deus, aí é uma questão de fé, entendimento da palavra, porque toda a minha fé e tudo que eu penso relacionado à minha existência está baseado nesse livro aqui. Se eu perder esse livro aqui, eu vou ficar meio perdidão no mundo. Né? A minha vida é baseada nisso aqui. Diz que depois que o homem pecou, ficou sujeito à morte, sofrimento, essas coisas todas. Então, se Jesus Cristo tirasse o sofrimento de todo mundo, não se daria de céu. Né? Então, depois do pecado, estamos sujeitos ao sofrimento, à morte, inclusive à ressurreição. Né? Então, eu não sei se você é muito simples, mas assim, o sofrimento faz parte hoje da vida por causa do pecado, gente. A gente não pode ignorar isso, então até esse livro jogar fora e vai embora. Se Deus também tivesse tirado a consequência, colocar todo mundo lá, ia cometer de novo o pecado de Não, novo. tudo Mas bem. eu acho que isso Mas vai o mais que fundo. não, você está falando a respeito de João Batista, mas o que ela está falando ali é o que eu falei sobre você ter que aceitar determinadas coisas pela fé e não por entender. Eu compartilho Não consigo. completamente com você. Só que eu cheguei, aí já é Israel falando, tá? Eu cheguei a seguinte compreensão, Israel falando, gente, eu também não aceito qualquer coisa, não adianta que eu não aceito, eu tenho que entender, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar. Só que eu falei assim, será que eu não estou cometendo o mesmo erro que Lúcifer também cometeu lá no comecinho? Que era querer entender como querer ser igual ao Criador, querer entender tudo, querer saber, não, eu consigo fazer exatamente o que ele faz. Gente, André, eu entendi isso, para mim foi o que acabou. Chegou e falei para Israel, fica quieto, você é criatura. Então, para mim ficou fácil entender isso. Estou te falando porque eu falei, eu não consigo, eu não posso entender tudo que o Criador faz. Mesmo que eu tenha que viver a eternidade com Ele, Ele sempre vai ser o Criador. Eu não vou conseguir entender tudo. Eu não vou conseguir entender tudo. Isso ficou bem claro para mim. Eu não vou aceitar qualquer coisa, não. Não adianta que eu continuo não aceitando, tá? Eu continuo buscando, eu continuo trabalhando. Mas eu entendo que determinadas coisas não são para um ser mortal como eu. Aí eu comecei a aceitar mais fácil. Uma das coisas que eu acho mais legal aqui nesse grupo é a diversidade de pensamento. Isso me atrai muito. Eu acho que a gente conversar e divergir é bom, que a gente cresce muito, né? Eu acho muito legal. Eu estou aqui para dizer que eu concordo com todos na diversidade. Como o Cláudio falaria também se estivesse aqui agora, né? Mas uma das coisas que eu fico pensando é assim, o trabalho que Deus teve para guardar essa Bíblia para chegar até hoje para a gente. Você imagina, como é que alguém consegue resumir num livro a história de uma humanidade de maneira que tem ali tudo que seria importante para qualquer pessoa que leia? A gente não conseguiria fazer isso, nem por um segundo. Não conseguiria fazer uma frase que todos lessem e entendessem e gostassem. Então, eu penso que, como ele colocou ali, as coisas que sejam mais relevantes e importantes para a salvação de alguém. E cabe a mim procurar descobrir isso quanto antes. Assim, eu pergunto muito o
Então, nesse ponto também, eu acho que sou muito próximo da André, de vocês também, né? Porque é difícil aceitar uma coisa que você não consegue facilmente. Né? Poxa, isso aqui é preto por quê? Não sei, mas como fizeram com essa cadeira branca? E você começa a ficar ali e tal. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso mesmo. Mas sempre lembrando que a Bíblia nunca vai ter todas as respostas que alguém possa fazer na vida. Esse não é o objetivo. O objetivo da Bíblia é ser um manual para a salvação. Exato. É um livro que me leve até o céu. Chegando no céu, para eu que sou questionador, eu vou ter uma coisa maravilhosa lá, que é uma biblioteca enorme, imagino eu, de vídeo, DVDs e filmes e livros e experiências, para eu aprender mais o meu conhecimento. Só para fechar, se eu fosse fazer uma Bíblia para crianças, como existem, não seria como a nossa. Seria cheio de figuras, seria cheio de histórias mais objetivas. Você imagina o Deus que é perfeito, que é um Deus maravilhosamente inteligente, como que ele conseguiu fazer um livro que nós entendêssemos? Então, assim, eu não vou conseguir, eu, Nilo, entender a cabeça de Deus. Mas cabe a mim procurar saber o máximo possível daquilo que ele deixou para mim. Quando ele botou o casal no Éden, tá? Era perfeito. Tinha tudo. E depois do pecado, começou o conhecimento, tudo, deteriorar. Então, talvez ali no Éden, eu não sei, é ignorância minha, talvez a gente chegasse ao conhecimento pleno de tudo, porque nós éramos perfeitos. Depois disso, tudo foi deteriorando. Tanto que o homem vivia 900 anos e agora só vive 70. Então eu vou botar uma questão aqui. Irmãos, Por favor. Sua mãe, sim? Seu bebezinho, quando começou a crescer, teve mais perguntinhas para você. Por quê? Então, nós, como mães, conseguimos entender o lado de Deus vendo a humanidade com esses questionamentos. Mas eu me coloco assim. Até hoje, minha filha tem 20 anos e meu filho 23. Tem uns porquês ainda da vida deles. Entendeu? E assim, a gente não sabe responder tudo. A gente não consegue. Não, mas tem coisa que a gente não consegue. Não, tem coisa que você não consegue responder. Eu não cheguei nesse nível com minhas crianças. Não, mas é porque seus filhos não tão pequenos. Pequenos já, meu filho tem 20. Eu sei, mas assim, de chegar e questionar o porquê que está acontecendo aquilo dali, sem nem você saber por que está acontecendo. O meu filho nasceu com a cabeça fechada, a moleira dele está fechada. Então eu tive que ter um aprendizado do médico para poder passar para ele. Porque assim, eu não tinha esse questionamento. O porquê que tinha acontecido aquilo. Né? Então assim, Deus vai passar para a gente. Ele vai chegar e vai falar, olha, agora está aqui o seu questionamento, está aqui a sua resposta. Isso que você precisa tanto ouvir. O seu coração está tão ansioso para ouvir, que você anseia tanto. Está aqui a sua resposta. Então assim, meu filho tinha 2 anos quando fez a primeira cirurgia, 4 anos, ele já entendia mais as coisas quando fez a segunda. Então, com 4 anos, ele veio perguntar para mim o porquê que ele estava ali dentro daquele hospital, passando por aquilo tudo de novo. Entendeu? E eu não sabia responder. Eu tive que pegar uma pessoa acima para poder passar tudo para ele. Então, assim, nós temos os nossos questionamentos. E nem tudo a gente consegue responder para nós mesmos na nossa vida. Entendeu? Então, assim, Deus vai chegar e vai falar, vai ter paciência. Ele vai falar na hora certa. Certamente tem muita coisa que a gente vai aprender. Uma questão que eu sempre me perguntei também é, nós estamos aqui, nosso objetivo qual é? De melhorar o nosso caráter, a fim de que possamos merecer o céu. Aí eu pergunto a vocês, eu quero que vocês me ajudem, qual é a garantia que nós temos de que uma vez nós, todos aqui no céu, Satanás eliminado, o mal não volte a brotar? Eu achei engraçado você falou assim, para merecer o céu. Você colocou aí uma coisa aí, né, no começo, você assim, para a gente merecer o céu. A gente não merece o céu. A gente, como eu falei lá da escada, né, das coisas boas que a gente faz. A gente está aqui não é para merecer o céu. A gente está aqui porque a gente já se considera salvo. Porque a gente já recebeu a salvação, a gente está aqui. Então é gratidão. Né? E só todos os dias, tudo que a gente faz de bom, tem que pedir todos os dias assim, misericórdia, Senhor.
me ajuda a fazer isso. Aí eu faço, subir o degrau lá, mas pela misericórdia do Senhor, não por mim. Então, a garantia de que isso, né, como você... Repete, por favor, essa... Não, a pergunta que eu faço é qual é a garantia que o mal não vai brotar outra vez? A semente do mal. Porque vai ser destruído o pai do mal. O pai. Pensa. Se é no livro que eu tenho que ter a minha fé de prática, está escrito. Depois que for derrotado, nunca mais haverá. Então, Essa olha é a só, garantia que a gente essas tem. questões todas de porquê, para quê, para onde, eu acho que na lição de domingo, dia 24, tem uma explicação aqui na folha 32. Isso aqui serve para a gente marcar tudo isso aí. Quando diz assim, Ellen G. White expressou esse conceito muito claramente. Então ela disse, mesmo as coisas mais simples, das mais simples formas de vida, apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos então surpreender-nos ao verificar que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar. Isso é uma pergunta. Existem mistérios que não podemos sondar no campo espiritual? Toda dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Nas Escrituras, Deus nos deu suficientes provas de seu caráter divino e não devemos duvidar da sua palavra, pelo fato de não podermos entender todos os mistérios da sua providência. Eu acho que aqui, para mim, eu acho que eu resolvi tudo isso aí. Sim, eu sublinhei esse parágrafo que eu achei interessante, que o Noite falou, e é aquilo que a gente está debatendo aqui, que a gente está falando o tempo todo. Tem certas coisas que não tem como. Eu confesso que esse capítulo 11, que é o texto, o texto básico, né? Mateus 11, 12, eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu e maior do que ele? Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Eu juro que eu não entendi, irmão. É uma passagem realmente muito complicada para ser. Eu até comentei com a minha irmã, falei, nossa, essa lição dessa semana é tão difícil, eu não consegui entender muito não. Tomara que eu lá na classe a gente entenda. O que você perguntou é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque no início, quando Deus criou Lúcifer, ele não criou essa criatura para ser má. Achou significado nele. Como? Onde? Isso é um mistério que a Bíblia não responde e que nós não vamos saber responder. Aí eu pergunto mesmo, foi perfeito. Quem me garante que numa segunda vez, mesmo Deus tendo exterminado o mal e tudo mais, não surge uma outra criatura querendo ser como ele? Sabe por quê? Eu me fiz essa pergunta. Está na Bíblia que diz que não, sim, beleza, mas antes de ter a Bíblia, nasceu Lúcifer, a gente não teve a explicação do porquê que nasceu. E eu fiquei a semana inteira tentando entender por quê. Eu falei, gente, por quê? Pode surgir o mal, como se não surgiu. E Deus não criou nada para ser do mal, criou para ser do bem, e o mal surgiu. Aí eu me lembrei de uma coisa, Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou e o corpo dele foi transformado. Mas ele permaneceu com as marcas na mão. Aí eu falei, gente, se o corpo foi transformado, por que não tirou aquela cicatriz? Por que não tirou o raio da cicatriz na mão dele? Aí eu falei, talvez... Aí Israel falou de novo. Israel fala pra caramba. Aí Israel falou de novo, talvez a semente do mal, se começar a surgir no céu, Deus vai mostrar a cicatriz. Eu acho que como, sabe essas pessoas que falam que estão à beira da morte? Uma vez eu quase me afoguei, a minha vida passou num segundo. Eu acho que o simples fato de Deus mostrar essa cicatriz vai passar a vida toda, o universo todo na cabeça da gente. Num segundo a gente vai ver quanta maldade, quanta guerra, que Cristo teve que vir, que João Batista teve que ser decapitado, que ele teve que morrer na cruz. Aí eu acho que talvez aí, André, a semente do mal não floresça de novo. Pelo que não vai valer a pena. Pelo que você viveu, você faria as coisas erradas que você fez? Não. Então é um aprendizado. Posso ver uma passagem?
Claro que pode. Novamente, minha fé está baseada nisso. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e o sétimo vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Então, essa é uma promessa de Deus, de que não haverá mais essas coisas. Ele está dizendo, não haverá no futuro. O futuro, para Deus, é eterno. Então, eu não creio que pela palavra de Deus haja mais isso. Baseado na palavra. Sim, ele está falando do céu. E quando Deus também criou o homem e a mulher, Satanás já existia, né? Já existia. Então, ele estava perambulando por aí. Agora não. Quando nós ressuscitarmos e formos para a Nova Jerusalém, Satanás, depois de 1000 anos, ele vai ser lançado no fogo eterno. Então ele não vai ter mais chance. Aí Deus não vai exterminá-lo. Então, acho que não vai haver mais possibilidade deles de tentar um ser humano. Vejam, bom dia. O mal não surgiu com Satanás. O mal surgiu em função do livre-arbítrio. Sempre teremos livre-arbítrio mesmo no céu após Jesus voltar. Mas ele diz que, como disse Isaac, o amor dele vai ser tão grande, a nossa experiência passada foi tão dolorosa, que nós vamos sempre escolher nos mantermos pessoas boas. É assim que a Bíblia diz. Mas quer dizer que seremos proibidos de fazer maldade? Não, porque senão não teríamos mais o livre-arbítrio. Teremos sempre a escolha de fazer. Mas, biblicamente falando, segundo a Bíblia, o mal não vai voltar, não porque está proibido de voltar, mas porque aqueles que estiverem no céu passaram por tanta provação aqui embaixo, como disse Andréia, tanta dificuldade, que vão simplesmente falar assim, eu quero passar por isso de novo? Não quero passar por isso. Agora uma pergunta que a nossa amiga fez agora há pouco sobre a questão de João Batista. Não sei se dá tempo, Isaac, de responder ainda, mas vou... Isaac? Ah, não. Tá sem violão aí, posso falar à vontade. Então vamos por remédio, né? Ó, e olha que ela nem falou hoje ainda, a gente tem que falar de alguma coisa ainda hoje. Ela perguntou a questão que foi que o texto é difícil. De fato, alguns textos da Bíblia são difíceis de entender na primeira leitura que nós lemos. E seria assim, presunção nossa querer responder um texto simplesmente por aquele texto. Então a gente precisa abrir um pouquinho mais o leque, um pouco mais o contexto da Bíblia. Especificamente uma coisa que me chama a atenção é quando Jesus fala assim, dos nascidos entre mulher, este foi o maior. E veja, Jesus também nasceu entre mulher. E ele está dizendo que João foi maior do que ele, nesse aspecto. No aspecto da vida que ele levou. E depois ele fala da questão de que o reino de Deus. É claro que a salvação é pela graça, mas todos nós aqui nessa sala sabemos que como é difícil me manter salvo, não é? Então a Bíblia não está mentindo. Quando ele fala que o reino de Deus vai ser conquistado por muita luta, muita dificuldade, é nesse aspecto. Nós sabemos a dificuldade de cada um de estar aqui nessa manhã, que não é fácil, de escolher a cada semana, a cada dia, a cada segundo, fazer a vontade de Deus. Então, nesse aspecto, o reino de Deus vai ser conquistado, sim, à base de muita dificuldade e muita luta. Mas isso não mente a outra parte que fala que a salvação é pela graça e por uma aceitação dessa graça. Só completando o que ela falou anteriormente, como é que funciona? Na minha cabeça, eu trabalhei em banco um tempo, eu trabalho em banco, a graça é um cheque que Jesus deu na mão de cada um. Já temos a salvação na mão. Mas precisamos descontar esse cheque. E esse cheque, para ser descontado, tem que ir até quem deu o cheque, que é Jesus. Esse cheque é assim, são 2 cheques. Eu creio, né? O primeiro, quando eu me converti, Deus apagou todos os meus pecados. Eu me lembro deles, porque as consequências dele me fazem não voltar. Mas Deus esqueceu. E agora, daqui para frente, eu tenho um cheque assinado por Deus em branco, para pagar todos os meus pecados que eu cometi até a minha morte ou até a volta dele, caso eu veja com os meus olhos. Isso não é gratificante? Minha dívida está paga no pecado. Tem que me preocupar mais com nada, só de entregar o meu coração a Ele.
Isso é maravilhoso. Isso me faz ver a vida com outros olhos. Os problemas com outros olhos. Eu posso dizer, e eu creio que todos nós podemos dizer, isso não é presunção, não, saiu errado aqui, mas podemos dizer que sou salvo em Cristo Jesus, sim. Porque nós temos que ter a certeza da salvação, sim. Isso não é errado, não, você ter não. Eu não somos melhores do que o vou outro. confessar a você que eu tenho muita dificuldade Eu também. Mas quando você entender essa parte da santificação... nós somos paixão. Eu tenho muita dificuldade em dizer assim, eu sou salvo. Eu faço um monte de besteira, gente. Eu também faço Como é que a besteira. pessoa pode ser salvo Mas fazendo Deus- o que se faz, né? Mas isso não é Eu tenho por nós. dificuldade de entender isso, porque assim, é uma busca muito grande todo dia de ficar assim, é por aqui, é por ali, não É pode porque a isso. gente tem a Caramba, noção, não né, pode, que a gente que traz a salvação pra gente não É uma angústia, não sofrer, é uma angústia. Eu também já passei por isso. Eu entendo. Por isso que eu digo pra mim mesmo, eu nunca sou digno, eu nunca sou digno. A gente já só correndo atrás. Primeiro, depois Enxugar gelo. Não, só uma frase que eu acho que resume isso. Eu ouvi uma vez e gravei. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Jesus, não vejo como Esse é me o meu perder. conforto. Esse é o meu conforto. Irmão, eu queria falar aqui. Queria ler uma parte aqui, para responder aquilo que estava falando. Aquilo o quê? Tem que explicar. Tem tanta coisa Não, que a falar. pergunta que ele fez lá do céu, Ah, tá. quem garante? Aqui eu vou buscar antes, porque ele está falando da Cidade Santa, que fala em Apocalipse 21, de 23 ao 27. Ó. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminará. E o Cordeiro, a sua lâmpada, é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe darão a glória e a honra das nações. Agora, nela nunca jamais penetrarão coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Perfeito, meu irmão. Só que a minha questão vai muito mais além do que isso, porque é o seguinte, vamos entender que Deus é o primeiro de tudo. Tudo que foi feito através dele. Vamos buscar o violão. Né? Tudo que foi feito através de Deus. Sem Deus, nada do que foi feito se fez. Também está escrito. Então, como é que ele fez um ser capaz de ter, entendeu? Foi como ele falou, é o livre-arbítrio. No céu nós vamos continuar tendo o livre-arbítrio. Em Gênesis 3, aqui, tem uma passagem que eu não sei qual é o versículo, mas Deus fala assim, quando Adão peca, Deus fala assim, agora você se tornou como eu, porque você conhece o bem e o mal, porque Deus conhece o bem e o mal. Deus vai continuar conhecendo o bem e o mal. E nós vamos estar lá, vamos estar sabendo do bem e do mal, porque nós não vamos esquecer do bem e do mal. Nós vamos continuar tendo livre-arbítrio. Eu acho que a garantia é exatamente o que ele falou ali. Eu falo de você. De você não. Pode. Eu acho assim, quando a gente falou da questão da graça. Agora toca mais, nenhum bem. Agora minha mulher falando. Eu acho que não tem nenhum bem que a gente possa ver. Por mais que a gente seja muito bom, não é isso que nos dá a salvação, né? Mas também mas como eu já me considero salvo, né? Eu preciso fazer o bem, eu não faço bem para ser salvo. Como eu já estou salvo, eu vou fazer o bem. Eu já ganhei presente antes. Né? Eu já me sinto tão feliz com isso que eu vou dividir com os outros. É como você se preocupar com as obras. Eu não estou fazendo obras, eu não estou fazendo isso, não estou doando. Isso é consequência. É natural. Mas volta e meia eu me flago fazendo mal. Sim. Entendeu? Eu não consigo fazer o bem todo tempo. Eu tento, mas eu não consigo. Vai no final, mas entendam bem. A gente tem que tentar responder a pergunta dela. Qual foi que ela falou? Qual a certeza que temos que não vai ter o mal de novo lá no céu?
A gente tem que responder isso na Bíblia? Tem. Mas eu levo fé nessa parada? Não, é o que eu digo da fé. Eu entendo, eu leio, eu sei que está escrito. Mas no coração da Andréia, é possível que o mal entre de novo? É, entrou da primeira vez, por que não vai ser possível entrar, né? Então isso é uma questão assim pessoal. O Papai do Céu vai trabalhar e vai responder. Não adianta o Israel tentar me convencer, porque assim, ninguém convence a ninguém. Né? Eu acho que a única pessoa que tem o poder de me convencer do contrário é Deus e ponto. E ele ainda não conseguiu me convencer. Né? Ele está tentando. Vamos orar para que o Espírito Santo convença essa mulher. Eu vou continuar Não, mas nessa a única frase que marcou minha vida essa semana foi a lição de quarta ou quinta, que pior inimigo. claro. Isso que nós estamos bloqueados, a gente bloqueia. Se nós tão somente tivéssemos relacionamento, comunhão, eu sei a minha missão. Mas isso é maravilhoso, esse questionamento dela, o meu, o sim, seu. é, mas a melhor coisa do mundo, isso só faz fazer com que nós cresçamos. Isso é a melhor coisa que tem. Gente, o cara tá Está aqui na Bíblia, a gente entende. Tem coisas difíceis. Eu agradeço muito a vocês, obrigado pela A gente oportunidade. agradece. Até uma próxima. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Tem que cantar, né? Cantar antes? 82, sempre O Isaac, eu senti retaliação por parte de Israel, hein? Retaliação, hein? Quando eu for mais velho, eu vou mandar nele. Qual o número? 82. Pai, o teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos teus, como o sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz e vem dar glória no teu calor, traz a paz e amor, vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha Jesus, vem trazer tua luz, Pai, a tua real grandeza, traz a vida real beleza, teu amor transformou nossa história, hoje a luz que nos vem lá da glória, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz e vem dar glória, o teu calor traz a paz e amor, vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha Jesus, vem trazer tua luz. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos que a tua luz brilhe em nós, meu Pai. Queremos te pedir entendimento para tantas questões que nós não conseguimos entender, mas que certamente um dia, com a tua bênção, com a tua glória, com a tua presença entre nós, vão ser esclarecidas para nós. Nos dê a tua bênção por este dia, teu descanso. Nos dê também a tua bênção para a segunda hora. Ilumina aquela pessoa que vai explanar a tua palavra. Que possa calar fundo em nossos corações e trazer
fazer bem à nossa alma. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.